Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui mais um ano, tá falando com vocês aqui da Latinoé, apesar dessa pandemia aí, né, ter causado muita dor de cabeça a muita gente, mas tivemos Latinoé esse ano, mesmo assim. Brigadão, pessoal. E para quem não me conhece, meu nome é Arthur Paixão, vou até passar aqui um pouquinho na descrição aqui. Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistema pela Nuratec e segurança da informação pela UniFG em Pernambuco. Então, pelo sotaque, você já deve ter visto aí que tem alguma coisa de diferente. Todo o meu background, eu vim, como eu fui parar na área de segurança, né? Então, eu vim acho que 6 anos da minha vida, trabalhei como desenvolvedor, então desenvolvi em várias linguagens, peguei projetos aleatórios aí nas empresas que eu passei, e isso me deu uma base muito sólida para poder conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, né, da parte de segurança de aplicações. E aí acabei fazendo a migração para a área de segurança, começando a me especializar nisso. Hoje eu sou gerente do time de Offensive Security do C6 Bank, então nós temos um time lá apartado onde a gente faz algumas simulações de Red Teaming, pen tests e algumas coisas de revisão de AppSec. E coisas fora a área de segurança e tecnologia, eu faço CrossFit. Então, todo crossfiteiro que quer ser crossfiteiro e quer ter sucesso na vida tem que dizer que é crossfiteiro. Então, eu acho que é meio que um aceito, uma praga, sei lá que danada é isso. E vamos lá. A minha talk aqui, basicamente, ela vai mostrar como é que foi o desafio de construir uma área de segurança ofensiva que seja autossustentável. E a primeira coisa era o que seria uma área de segurança autossustentável, né? É um time que, quando foi designado essa questão de criação de área, a gente tinha alguns desafios e algumas missões que eram premissas básicas para a gente, que era construir uma área completamente do zero, então não existia essa área dentro da empresa que estava sendo construída. A gente tinha uma equipe muito reduzida, então dizia assim, já empresas tradicionais e instituições financeiras geralmente têm entre 200, 300 pessoas do time de segurança, e do time de segurança ofensiva geralmente são coisas de tipo 40, 50 pessoas. Então a ideia era fazer o mais reduzido possível, e como que a gente ia conseguir fazer isso, né? E além disso ainda tinha um desafio de budget limitado. Então tinha que construir uma área grande, teoricamente, com seguindo todos os processos tradicionais de empresas de desenvolvimento e publicação de aplicações, tem que ter um time reduzido e tem que ter pouco dinheiro. E aí a primeira coisa que pensava é, como é que eu vou fazer esse tipo de coisa? Então, será que é uma mágica? Como é que a gente consegue fazer isso? Então, o primeiro passo era olhar para o passado. Baseado em todo o meu histórico de trabalhar com desenvolvimento de software dentro de fábricas de software, eu pensei, qual que era o maior desafio que a gente tinha e quais eram os maiores problemas quando se envolvia desenvolvimento e segurança. Então, era primeiro tentar fazer uma analogia do que era quais eram as maiores dores que a gente tinha, e a partir disso como que eu vou conseguir implementar a segurança dentro desse processo. Então, a partir disso a gente começa meio que a ter uma lógica de como que funcionava esse processo. Antigamente era assim, tinha uma feature que a galera queria desenvolver e precisava colocar em produção. Para poder fazer isso, o time de negócio ele fazia toda a especificação do que era aquilo ali, como que deveria ter sido planejado para o time de desenvolvimento pegar aquilo ali e construir. O time de UX, ele fazia todo o desenho de prototipagem de tela. Então, galera, o melhor fluxo de desenho vai ser para esse modelo aqui, que aqui vai atender o cliente, vai ser intuitivo, com esse layout vai ser muito melhor para a gente conseguir ter uma melhor fluidez na nossa aplicação. E aí, depois que estava tudo isso pronto, andava para o desenvolvedor ia lá, construía toda a parte de código que tinha, back-end, front-end, depois ia para o time de qualidade, ele pegava todo aquele código que foi construído, aquela aplicação, fazia todos os testes específicos de qualidade para tentar encontrar problemas funcionais, por exemplo, um campo que era para receber apenas números e estava recebendo letras e caracteres especiais. Então, o pessoal de qualidade fazia a validação disso, validava também questão de processo. O processo da tela era para funcionar dessa forma e ele estava seguindo um fluxo completamente diferente do que era proposto. E aí, depois disso, o time de desenvolvimento, o time de qualidade encontrava algum bug. Encontrou algum bug, volta para o time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento vai lá, corrige o problema, e aí os caras ficam putos, encontrou um problema na minha aplicação, né? Tá bom, vou corrigir. Aí vai lá, corrige o problema. Depois ele vai, solta uma nova release para o time de QA. O time de QA recebe a versão, e aí, na nova versão, ele encontrou um outro bug que não tinha nada a ver com aquele primeiro problema. Então, ele resolveu o problema passado, mas com a resolução daquele problema acabou encontrando um outro bug que gerou um novo problema, que voltou novamente para o time de desenvolvimento. E aí, com isso, fica todo mundo puto. E depois disso, mais um terceiro problema, segue o fluxo, e depois que a aplicação, teoricamente, está tudo ok,
vamos mandar para o time de segurança testar. E aí, quando o time de segurança pega para testar, a primeira coisa que vê, encontra um bug, que já é um problema mais estrutural de vulnerabilidade. E aí, encontrou a vulnerabilidade, volta todo o processo novamente, manda de novo para o desenvolvedor fica mais puto ainda, o desenvolvedor corrige, passa para o time de qualidade fica puto novamente, porque tem que desenvolver, tem que fazer todos os testes novamente, depois volta para o time de segurança para revalidar se aquela vulnerabilidade foi corrigida, e aí, putz, não corrigiu. E aí volta todo o processo de novo, e aí, no fim das contas, fica nesse loop infinito aí, onde nunca vai ter fim. E aí, vamos pensar, quando o pessoal de negócio pensou lá no início de desenvolver esse projeto, fazer essa feature nova, eles queriam lançar um produto em um mês. Só que demorou tanto para poder fazer esse processo que acabou complicando a entrega do produto. Então, o que era para levar um mês acabou levando 3 meses, porque foi encontrado problemas no meio do percurso, que aí acabou dificultando essa entrega. E aí, como que a gente consegue meio que consolidar isso? A gente já percebe que a gente já tem alguns problemas aí. O primeiro problema é o desenvolvimento de um processo, então a gente tem que ter um processo específico para esse cenário de segurança, desenvolvimento, time de qualidade e deploy. A gente tem que disseminar todo o processo de cultura de segurança da informação. Então, a cultura de segurança ela não tem que estar apenas para o time de segurança, ela tem que estar para toda a organização, onde vai desde o time de produto, desenvolvimento lá, até o time de qualidade, depois para o time de segurança. Depois disso, é tentar desmistificar o que é um Red Team de um pentest para essas áreas e aí dizer o que cairia como escopo. Então, uma aplicação que precisa subir para produção, precisa passar por um quê? Por um Red Team ou por um pentest? Então, um pentest, porque existe um escopo que tem que ser seguido. Então, era muito dessa diferenciação que a gente precisava ter. E para poder fazer tudo isso, a gente também, para poder dar vazão em todas as entregas que a empresa precisava, a gente tem que ter automação. E aí, o que seriam essas automações? Automatizar vários processos de testes para que a gente não precise ficar quebrando cabeça nesse ciclo vicioso. Então, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Quando, na verdade, com um pipeline bem planejado, você já conseguiria pegar boa parte dos problemas e encontrar boa parte desses problemas. Beleza. Como que a gente conseguiria desenvolver esse processo? Para desenvolver o processo, ele tem que ter todos os requisitos de segurança. Então, lá no comecinho do projeto, quando o pessoal do time de produto pensa numa ideia, e vai montar todo o storyboard do que seria aquele produto, sempre seria, o que a gente percebeu é que seria bom ter uma pessoa de segurança lá no início para poder dizer, cara, essa tua ideia, ela é muito boa, mas baseado no desenho que você está fazendo aqui, eu acho que nesse ponto aqui ele vai ter um gap de segurança, que aí pode ser um problema que futuramente a gente não vai conseguir corrigir, vai ter que reestruturar toda a aplicação. Então vamos dar um passo para trás, tentar entender e encontrar a melhor forma para poder resolver esse problema. Com isso, a gente também acaba criando vários requisitos. E para criar os requisitos de segurança, a gente tem que especificar, e aí especificar, que eu digo, é documentar, propriamente dito, para o time de desenvolvimento, como que ele vai poder desenvolver aquela aplicação. Então, tenho que descrever um requisito de teste de segurança para a API. Eu tenho que desenvolver requisitos de segurança mínimo para uma aplicação que vai fazer uma integração com um SAML, ou vou fazer um requisito de segurança para desenvolver uma aplicação em .NET. O que seria o requisito de segurança? Então, a gente tem que desenvolver do nosso lado, escrever isso, documentar e depois poder repassar isso para os times. Participar dos squads do time de desenvolvimento. Então, quando você está dentro de um squad de time de desenvolvimento, aí eu estou falando da pessoa de segurança, tá? A pessoa de segurança ela pode estar dividida entre um time de segurança com uma pessoa que é formada como Security Champion. E mais para frente eu vou explicar um pouquinho o que seria isso, né? Você consegue prever problemas em tempo de desenvolvimento. Então, a gente não precisa esperar chegar no final da esteira para poder conseguir pegar os possíveis problemas. Depois disso, a gente criaria alguns fluxos para poder realizar todo esse teste de segurança. Então, o que seria o fluxo padrão para que a gente consiga subir uma aplicação no ar e deixar em produção, sem que não tenha nenhuma surpresa quando o assunto for segurança. E depois disso, a gente tem que criar um checklist de pentest, porque a gente tem que descrever processos mínimos de testes de segurança, onde o time inteiro, ele consiga, por mais que segurança, quando a gente fala de segurança, né, ele vai muito do mindset, do feeling da pessoa que está testando. Mas existem testes básicos que todo mundo precisa seguir. Então, era um ponto que a gente precisava se preocupar bastante com isso. Passando isso, primeira coisa de cultura. Quando eu estudei a cultura, a gente percebeu que conscientizar o time de tecnologia era o meio caminho que a gente estava tendo para poder diminuir o esforço de trabalho e problemas que a gente poderia ter no futuro. Então, quando a gente fala de conscientização,
A gente está explicando qual é o risco que uma vulnerabilidade pode ter e que tipo de impacto essa vulnerabilidade poderia causar na organização, na aplicação e na vida das pessoas que cercam esse meio. Passando com isso, a gente faria os treinamentos sobre os conceitos de teste de segurança. E o que seria esse conceito de teste de segurança? Conceitos de testes baseados no OWASP Top 10. Então, a gente pega aquela lista lá do OWASP, o que seria uma vulnerabilidade de injection, o que seria de um code execution, e por aí vai. E a gente passa item a item com os envolvidos. E o que seriam os envolvidos? O time de desenvolvimento, o time de qualidade. Porque quando eles já têm o conhecimento prévio de testes básicos de segurança, quando caísse para o time realizar propriamente o pen test, então já a gente gastaria muito mais tempo com coisas que fazem sentido e não pegando coisas que eram mais conhecidas como mato alto. E aí, com isso, a gente também tinha que pensar em como que a gente ia agilizar todas essas entregas. E aí, para agilizar as entregas, a gente acabou caindo para automação. E aí, no desenvolvimento do processo, ele ficou mais ou menos da seguinte forma. A gente tinha uma ideia, o time de produto tinha uma ideia, desenhava toda a parte de negócio, mandava para o time de qualidade desenvolvia, passava para o desenvolvedor codava, botava para produção. Não, pera, tem uma coisa de errado aqui. Vamos rever. Como é que a gente faria? O time de negócio, ele tem uma ideia de um projeto, essa ideia de projeto, ela permeia entre o time de qualidade, e o time de UX, e aí, primeira versão do teste já tem com uma pessoa de segurança, onde vai estar dando os palpites básicos de segurança. Galera, então essa aplicação aqui, dessa forma, ela não vai funcionar, ou o time de qualidade já conseguia identificar possíveis vulnerabilidades que já repassava para o time de segurança, e o time de segurança consegue intervir em cima daquele item. E nesse processo, por mais que aparente ser algo complexo, ele acabou sendo uma forma que a gente consegue entregar software de uma forma muito mais rápida, com menor impacto na entrega. Então a gente não vai ter aquele fluxo de vai para o time de desenvolvimento, passa para a qualidade, depois para a segurança, encontra o bug, volta tudo de novo, e fica nessa esteira. Então a gente percebeu que o time de entrega de subida de produto, ele acabou reduzindo muito por conta desse simples processo que a gente acabou implementando para poder conseguir entregar isso. Às vezes você deve estar pensando, putz, o que seria esse danado do Red Team versus Pentest, quando a gente comentou sobre isso anteriormente. Existe uma diferença entre escopo e objetivo. O Pentest é baseado estritamente em escopo. Então, o que seria o escopo? Eu tenho uma aplicação web que eu preciso testar apenas a página de login e validar se existe vulnerabilidade do tipo de injection. Isso é um escopo que foi definido para eu poder testar essa aplicação e tentar encontrar uma vulnerabilidade. Quando a gente fala de objetivo, eu tenho um objetivo de conseguir encontrar uma falha na empresa X e garantir que aquela falha ela vai conseguir disponibilizar todos os serviços. Isso é um objetivo. Então, não importa como que eu consiga o objetivo, eu estou chegando nele. Então, por exemplo, para poder conseguir disponibilizar todos os serviços, eu teria que invadir o prédio onde está o servidor. Então, eu vou pensar em alguma forma de tentar fazer um ataque físico, tentar passar pelas catracas, elevador, como seja, e aí chegar no data center, descobrir uma forma de abrir a porta do data center e aí disponibilizar todos os serviços. Então, a gente tinha um objetivo independente do escopo que fosse seguir. E aí fica muito mais fácil de conseguir entender e explicar para as pessoas o que era o Red Team e o que era um pen testing. Então, o Red Team ele está muito focado em campanhas de phishing, a gente fazia muito acesso físico, testes em Wi-Fi, que propriamente o Pentest também faz testes em Wi-Fi, pegava muitas aplicações web para poder, dependendo do tipo de escopo que a gente tivesse indo, e se fosse algo muito limitado, a gente teria que mudar uma vertente. Então, a gente sabe que pelo acesso físico a gente não vai conseguir. Então vamos ver se os caras têm alguma aplicação web aberta para o mundo e o que aquela aplicação ela consegue trazer de risco, o que porta ela poderia abrir para a gente conseguir chegar em alguma outra aplicação. Aplicações mobile também, então o time realiza muito bem teste nisso, testes de redes e por aí vai. Beleza, e aí qual que era a vantagem da gente fazer um Red Team, né? Então, muita gente se perguntava, mas o que isso vai agregar para a empresa? Então, quando a gente falava em Red Team, a gente conseguia ver a questão de antecipação de risco. A gente consegue prever possíveis riscos antes dele acontecer. Então, baseado nos testes, a gente tinha 2 tipos de testes, que geralmente eram testes com acessos autorizados e não autorizados. E o que seria o acesso autorizado? O acesso autorizado, onde parte do escopo, ele sabe que está sendo testado. E o outro acesso não autorizado é quando ninguém sabe que aquilo vai ser testado, e aí a gente tenta seguir todo o processo de segurança que foi implementada para aquela empresa, se realmente ela está sendo eficaz ou não.
Então, ele tinha muito essa questão. Então, a gente conseguia validar vários controles de defesa para garantir se realmente, esse modelo de defesa que foi implementado aqui, ele realmente ele está funcionando ou ele realmente ele não está funcionando, e isso aí pode causar um gap. Então, vamos corrigir apenas esse ponto, porque aqui é o único ponto que está vulnerável, que tem essa brecha para conseguir implementar isso de forma eficaz. Beleza. Então, a gente passou pela parte de processos, já falou de conscientização e cultura, falou muito também sobre o que era a diferença de Red Team e Pentesting, e aí a gente chegou no Security Champions. E o que danado é o Security Champions, né? É um programa que foi desenvolvido onde o time de segurança capacita pessoas das áreas de tecnologia, então não obrigatoriamente não precisa ser um desenvolvedor, também nenhuma pessoa de qualidade ou qualquer outra área, mas que seja tecnologia no geral, e essa pessoa ela vai ser capacitada em segurança para ser o ponto focal daquele squad. Então, a ideia é que essa pessoa ela represente o tema segurança dentro de um squad, por mais que ela não seja ou especialista em segurança, mas ela consiga dar nortes de conhecimentos básicos de segurança para aquele projeto. E aí isso ele repassa para o time de segurança, e o time de segurança dá um melhor direcionamento para ele. Então a gente consegue ter uma pessoa onde diz, cara, essa forma aqui de implementar essa função aqui, ela não tá legal, porque já o time de segurança já escreveu um checklist, um requisito de segurança, onde explica as melhores práticas de desenvolvimento para esse tipo de processo, dá uma sacada nessa documentação que foi escrita e tenta implementar dessa forma. Então o pessoal já consegue ter uma noção muito boa de previsão de antecipação de risco novamente em cima de um projeto. Beleza. A gente chegou agora na parte de um bug bounty. Tá, eu tenho um processo bem definido para desenvolver, eu tenho um time de segurança que faz os devidos testes, eu tenho um time de qualidade que consegue prever problemas antes de cair no time de segurança, eu tenho um time de desenvolvimento que está capacitado a desenvolver aplicações seguras, mas aí a gente precisa também ter um segundo fator, que eu posso dizer assim, né, para garantir que realmente está tudo indo de acordo. E aí, como é que a gente poderia fazer isso? Implementando um programa de bug bounty. Eu vejo muita gente criticando programas de bug bounty, onde diz, não, o programa de bug bounty, ele está acabando com a vida dos pentesters, ele vai acabar com a carreira de muito desenvolvedor ou desenvolvedores que vão colocar vulnerabilidades propositalmente para poder reportar em bug bounty. Então, assim, eu acho que muitas dessas coisas realmente acontecem, mas tem muitas coisas também que são mitos em relação a isso. E o programa de bug bounty, ele acaba ajudando a gente no momento que você está tentando, você fez todo esse ciclo, mas apenas um único item que passou desprevenido ali, que você não validou, foi para produção. E com o bug bounty, você está dando oportunidade de pessoas de fora estarem testando nossas aplicações, e se ela encontrar a vulnerabilidade, aí sim, você paga por isso. E aí, mais ou menos, como é que funciona, né? Existem algumas plataformas de bug bounty hoje em dia, onde tem pesquisadores, alguns conhecidos, e alguns programas que ele pode ser classificado como um programa público e um programa privado. Então, o programa público você está dizendo para todos os pesquisadores, assim, a minha empresa está aberta para você testar, e aí qualquer reporte que você mandar, a gente vai validar baseado no escopo que foi descrito lá no programa do bug bounty. E tem os programas privados que você tem uma classificação de nível de skill de pesquisadores, onde eu quero que apenas pesquisadores com nível X testem minha aplicação. E aí o pessoal vai realizar os testes, vai encontrar vulnerabilidade, reporta para a plataforma, recebe a notificação, o time da empresa lá que fornece o bug bounty vai fazer a triagem, repassa para a empresa valida se realmente é um problema ou não, faz a correção do problema, e aí no fim das contas a gente faz o pagamento para o pesquisador que encontrou aquele problema, e depois disso a gente tenta remediar o que aconteceu, e tenta fazer o passo reverso. O que aconteceu para que esse problema ele fosse para a produção e que ninguém percebeu. E aí tenta criar um modelo de desenvolvimento e pensar em onde foi o fluxo, nessa esteira de desenvolvimento que teve o problema. Então, basicamente isso. O bug bounty ele ajuda muito, a gente usa ele como mais uma camada de segurança para nossas aplicações e para nossa organização. E aí, quando a gente fala em automação, e está indo previamente, automação o que a gente consegue automatizar de atividade para que o nosso time não fique sobrecarregado fazendo várias atividades previamente dita. Então, eu sei que toda vez que eu for pegar uma aplicação, eu vou ter que, pela mente, fazer um scan prévio para ver que tipo de coisas básicas que ele vai trazer, ou sei lá, problemas específicos daquela linguagem de programação ela pode me trazer, para não perder tempo com isso e antecipe já esse problema para os desenvolvedores corrigirem. E aí a gente quebra essa automação em dois cenários, a questão de automação de aplicações web e de aplicações mobile. Para isso, a gente precisa montar um modelo
de desenvolvimento seguro. E aí, para poder fazer esse modelo de desenvolvimento seguro, existem alguns modelos, né? E aí, DevSecOps já tem uma gama gigante aí de rotinas que a galera desenvolve para poder fazer, mas basicamente vai desenvolver, é um ciclo contínuo que ele nunca termina, então por mais que você esteja desenvolvendo sua aplicação da parte do zero, você vai incluir segurança em todo o processo até a publicação da aplicação para a produção, e depois que ela estiver em produção, mesmo assim você ainda continua fazendo monitoramento, scanning, pode dizer propriamente assim, de aquela aplicação para garantir que mesmo assim ela ainda está segura. Ou se num período X lançaram alguma vulnerabilidade referente àquele software, aquele framework que você está utilizando, aquele plugin específico. Então você consegue ter uma visão de segurança dentro de todo o processo de desenvolvimento até a parte de operação. Então ele segue todo um ciclo em cima disso. Beleza. Aqui eu resolvi separar algumas ferramentas e alguns processos, né, em relação de automação de análise de ferramentas de análise estática e análise dinâmica, que basicamente é uma suíte onde várias pessoas, né, aí você pode utilizar isso tanto para desenvolvimento próprio dentro de alguma empresa, quanto na parte de uma automação para testes e bug bounty. Então, é dividido em análise estática e dinâmica. Então, análise estática a gente faz basicamente uma revisão de todo o código que está ali naquela aplicação. Então, ele vai ver o que tem de gap. E na análise dinâmica, em runtime, a gente consegue ver lá o que está acontecendo naquela aplicação em tempo de execução e tentar encontrar algum problema. Para análise estática, eu coloquei até aqui algumas ferramentas aí que vão ajudar bastante. E aí, na descrição, tem algumas linguagens de programação que elas são específicas. Então, quase todas as ferramentas que eu coloquei aqui são open source ou free. Então, você consegue baixar lá, tentar ler o documento deles lá e tem todo explicando o que ele faz, como que ele serve, para que ele serve, que tipo de tecnologia ele trata e que tipo de vulnerabilidades ele pega. Aqui tem alguns exemplos aqui, ó. Então eu até usei o projeto do WebGold para poder conseguir pegar problemas de deserialization. Então a ferramenta lá com a execução do SameGrip, ele vai conseguir pegar problemas onde isso aqui eu não precisaria esperar chegar na etapa de pen test para poder garantir que realmente ela vai funcionar. Eu vou conseguir pegar esse problema e aí ter que retestar tudo novamente. Então já consigo antecipar esse tipo de problema. Os outros problemas aqui também, criptografia insegura, alguns problemas mais para frente de SQL injection, possíveis SQL injection, e aí a gente consegue meio que detalhar e consegue antecipar muita coisa antes de chegar em produção, antes de chegar no time de segurança. Tem aqui um exemplo aqui também de como é que a gente consegue fazer o autofix de um código. Então a gente consegue fazer a correção em tempo real. Putz, a gente fez um scan aqui e viu que tem um problema naquela classe lá, um N problemas lá, e aí a gente quer fazer o autofix. Então ele já consegue fazer o autofix pra gente, já ajuda muito em relação a isso. Na análise dinâmica, tem algumas outras ferramentas também que eu coloquei aqui, que assim, essa suíte aqui, ela não é batida em pedra, então assim, acho que quase todos os meses sai alguma coisa nova, alguma ferramenta nova, alguma feature nova, até dessas próprias ferramentas que estão aqui, então ela ajuda bastante a gente no dia a dia. E aí eu classifiquei aqui entre testes de aplicações web, API, até coisas relacionadas a Android, iOS, por aí vai. E até um exemplo aqui do Hangine, que é uma ferramenta que é muito boa, o sinal, que é onde a gente consegue antecipar muita coisa. Então, desde scans de possíveis vulnerabilidades até enumeração de subdomínio, a gente consegue ver quais são os endpoints que estão vulneráveis, a gente consegue ver quais são as vulnerabilidades que aquela aplicação tem, baseado em modelos de template. E aí, mais para frente, até coloquei aqui um modelo do Nuclei, que o Nuclei é um framework onde você cria um template para vulnerabilidades desconhecidas. Então, a gente consegue colocar uma suíte de vulnerabilidades dentro dela e dizer assim, ó, faz um scan aqui tentando encontrar um problema específico dessa vulnerabilidade aqui. E ele consegue fazer isso recorrente para a gente. Então ele ajuda muito para a gente em relação a esses tipos de testes. Um outro exemplo aqui, o Golimero também, a gente consegue fazer teste de infraestrutura e aí aplicar tanto de infra quanto de endpoint. Então ele consegue trazer muita coisa para a gente, antecipa muito teste para a gente. E aí boa parte não, acho que todas as ferramentas que eu coloquei aqui, eu fiz questão de mostrar que é possível fazer testes de segurança, dependendo de ser um SAST ou um DAST, sem precisar pagar algum player. Então, a melhor forma de dizer assim, não, a minha empresa eu não consigo implementar segurança porque ferramentas de segurança são muito caras. Cara, é caro, mas existem outras alternativas que você não precisa pagar. Até aqui um outro exemplo também, até descer, esse aqui é o vídeo, né? Vai descer, isso é mesmo. Deixa eu só... Não, tá sem order. Esse aqui é o Defect Dojo, onde a gente consegue também pegar alguns problemas em relação a aplicações, e aí ele consegue fazer toda a varredura, e aí o Defect Dojo é muito bom também, porque a gente consegue importar
template de ferramentas de scans. Então, a gente faz scan em outras ferramentas e aí importa para ele e ele já consegue trazer isso tudo para a gente, já padrãozinho quando escrever relatório. Então, eu sei que aquela vulnerabilidade ela foi corrigida, eu sei que a vulnerabilidade não foi corrigida e por aí vai. Ele ajuda bastante. Eu só repassar aqui. E basicamente era isso, pessoal. O que eu queria apresentar é que é possível você construir você consegue construir toda uma suíte de segurança autossustentável sem precisar depender exclusivamente de uma pessoa para poder estar tocando aquela área. Você consegue dar autonomia para desenvolvedores de time de qualidade ou desenvolvedores na área de tecnologia propriamente dita, para conseguir fazer com que o processo ele siga bem feito. Teste de segurança nunca é demais, então quanto mais testes você fizer, melhor, você vai ter menos prejuízo futuro. E só finalizando aqui, é que. Deixa eu ver mais o que. Bebam água. Então, o que eu tenho para falar era isso, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida aí. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar no chat aí. A apresentação depois eu vou estar disponibilizando para vocês aí, quiserem pegar essa listinha de ferramentas aí também, pode ser muito útil para vocês aí. E muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida é só mandar mensagem no chat.